E a gente sabe, né? O nosso maior amigo é Deus. Esse sim tem que estar em todos os momentos na nossa vida. E aí, às vezes a gente até abusa, né? Vai pedir para o Senhor, né? Para o nosso amigo um auxílio, mas aí você quer ouvir. Mas aí você não consegue ouvir, você não consegue interpretar a palavra. Uma pessoa vem e fala com você, você não entende e você precisa de ajuda para uma decisão, para uma questão de justiça e você fala, quem que eu vou procurar? Quem que vai me ajudar? Aí Deus coloca um outro amigo no seu caminho, que é o advogado. E é por isso que o Dr. Cássio está conosco hoje aqui, como um grande amigo do programa, um amigo de todos nós, que tem nos passado estas informações e nos ajudado em questões de família, questões de direito, e hoje principalmente para entendermos a justiça. E na hora que eu te apresentei, que eu te dei as boas-vindas no começo do programa, você falou assim, mas hoje também você não falou feriado, você falou... Feriado. É um feriado, mas... Feriado forense. Feriado forense. Vamos começar por aí? Acho que é uma boa, Rita. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Já me sinto, e não é de agora, já me sinto em casa faz um bom tempo. E isso é uma coisa bem legal que eu trouxe, porque, veja, o feriado forense é o feriado que mais interessa ali para os advogados, para os magistrados, promotores, porque é o dia que não conta prazo para a gente. A justiça, ela é pautada em prazos. O pessoal, às vezes, e com razão, fala, nossa, a justiça é demorada. E na maior parte das vezes ela é mesmo. Mas advogados, promotores, defensores, nós trabalhamos com prazo. Então, primeira dica já do dia. Algum dia, se você receber um oficial de justiça, receber uma cartinha, você tem prazo. E se perder o prazo, não adianta ter direito. Perder o prazo, muitas vezes significa perder o processo. E o feriado forense é justamente um dia útil, os prazos eles são contados em dias úteis. Ele é, portanto, um dia útil, mas que não conta prazo. E o motivo de hoje, né, 8 de dezembro, não ser um feriado forense, é justamente porque é celebrado o Dia da Justiça, que tem uma coisinha a ver também com o dia... Olha, eu acho que não vale nem a pena a gente colocar em grau de proporção do que é maior do que o que, mas certamente o Dia da Justiça tem a ver com o dia de Nossa Senhora Imaculada da Conceição. Olha aí, agora eu fiquei curiosa, vou pesquisar. Porque hoje não vai dar tempo da gente explicar todos os detalhes, os pormenores desse feriado forense, mas ficou a curiosidade, vale sempre a pena você se informar, uma vez que hoje a gente tem essa facilidade, essa disponibilidade, porque o nosso tema hoje é justiça. Eu falei no começo do programa, tem pessoas que falam, quero justiça, procura justiça, né? Só a justiça resolve. Tantas falas, tantos jargões, e muita gente não entende o que é justiça, o que é buscar a justiça, quando que vai se fazer justiça. Dr. Cássio começa explicando o que é justiça. Vamos tentar resolver uma coisa que é bem complicada. Vou contar uma coisa para vocês. Né? O pessoal entra na faculdade de psicologia. Primeira aula, o que é psicologia? Entra na faculdade de medicina. Primeira aula, o que é medicina? E por aí vai. No direito nós não temos uma resposta, e não é brincadeira não, não existe uma resposta clara e inequívoca do que é o direito. E uma das consequências também disso é que não há uma resposta clara e objetiva do que é justiça. Veja, Rita, muitas vezes a noção de justiça ela é muito subjetiva. Quando eu entrei na faculdade, o pessoal ficava falando muito, uma coisa é subjetiva, outra coisa é objetiva. Eu não entendia nada. O que é uma coisa subjetiva? Né? Uma coisa subjetiva é aquilo que às vezes, por exemplo, o terno do Dr. Cássio é bonito ou é feio? Não sei, alguns vão achar que é feio e espero que a maioria ache que ele é bonito. Né? Isso é uma coisa subjetiva, ela é passível de vários entendimentos. Então, uma das coisas que a justiça sempre recai são nós temos as nossas leis, que elas são os regramentos. Né? Tem a ordem jurídica, ela é pautada pela lei, e a lei quem faz lá são os deputados, são os senadores. Só que o que acontece? Essas leis, elas não são perfeitas, é impossível a gente ter leis que tratam de todas as hipóteses. E aí chega um momento que a gente precisa interpretar, e no final das contas, o juiz
e isso depois é uma coisa que eu quero contar também para vocês, que o juiz vai dizer o seguinte: olha, fulano está certo, ciclano está errado, né? E muitas vezes, mas não é sempre, é pautado justamente por essa interpretação. E aí, olha que legal, isso tem um nome bastante comum, né? O direito tem nomes difíceis. Isso se chama hermenêutica. E a hermenêutica é justamente esse conhecimento de como interpretar aquele texto legal, porque na maior parte das vezes vai caber para o juiz, para o magistrado, né? Depois para os ministros, às vezes de outros tribunais, sopesar princípios. Por exemplo, aqui vai valer o princípio da individualidade ou o princípio da segurança? Aqui o princípio da pessoa humana ou o princípio, enfim. E aí volta no que a gente estava comentando no finalzinho do primeiro bloco, a importância na formação das pessoas. Porque muitas vezes só o conhecimento puro, técnico, jurídico, ele te leva até um momento ali, para fazer a sentença, para ser um bom advogado. Mas em um momento, inevitavelmente você, como advogado ou magistrado, ele vai ter que parar e colocar e sopesar princípios. E para isso ele precisa entender, ele precisa ter valores, né? Ele precisa, de fato, entender o que é mais importante naquele caso. Você falou sobre a interpretação. No caso de um juiz, são decisões muito importantes, são vidas e situações das quais estas vidas dependem da decisão do juiz. O juiz, ao tomar essa decisão, ele a toma sozinho ou ele conta com pessoas que vão auxiliá-lo na leitura dos casos para se tomar essa decisão, para que a justiça seja feita, uma vez que estamos falando de justiça, porque fica na mão somente do juiz ou as pessoas o ajudam a interpretar e achar a solução? Rita, essa é uma excelente pergunta e ela é muito boa por um motivo específico. Se a gente pensar quantos habitantes o Brasil tem, quantos juízes tem e quantos processos a gente tem, porque uma pessoa pode ter, às vezes, muito mais do que um processo. É realmente impossível que aquele único juíza, tome as decisões sozinhos. Todos os juízes, ele tem todo o que a gente fala assim, primeira vara, segunda vara, ele tem, portanto, todo esse grupo de pessoas que são os escreventes que vão auxiliar para dar andamento no processo, para fazer uma leitura prévia. E aí vem uma crítica que muitos colegas advogados fazem e recebem também, de não ficar escrevendo muita coisa. As coisas precisam ser dinâmicas, os processos às vezes ficam com... E eu faço assim, né? Porque são calhamaços de folhas. Exatamente, eu tenho essa cara de jovem, mas eu sou da época do processo físico, de papel. E eram processos que para pegar tinha que ter força, né? E justamente tem toda uma equipe por trás de pessoas que colaboram diariamente para que essas decisões sejam tomadas da melhor forma possível. E eu acho que uma coisa hoje, no Dia da Justiça, é muito legal dizer. De todo esse grupo, tem muita gente envolvida no Poder Judiciário. Graças a Deus, a maior parte dela é séria. É lógico que nós temos as exceções, né? O Judiciário vem estando muito em voga por causa disso, mas... a maior parte dos juízes, da minha experiência profissional, que eu gosto de compartilhar com vocês, é que a maior parte das pessoas são muito sérias, são muito comprometidas com a justiça, ainda que nem sempre a gente consiga efetivamente encontrar, em dar o que daquela pessoa ela deveria de receber por meio da justiça. E olha, se você, né, eu vejo que muitas pessoas às vezes nos pedem oração, pedindo a Deus a solução de uma causa da justiça, né, e hoje o tema é justiça. Isso te favorece porque a gente, claro, quem entra na justiça entra para ganhar. Quem que entra para perder? Ninguém. E até quem é convidado a participar, mesmo não querendo, essa pessoa também não quer perder. Se ninguém quer perder, fica numa situação muito difícil. E aí sim, a balança tem que ser bem pesada, porque o símbolo da justiça, ela tem uma venda nos olhos, tem uma balança nas mãos, né? E essa balança tem que ser equilibrada para a solução ser justa.
Exatamente. E muitas vezes, Rita, vem também com a espada, que parece ser um símbolo agressivo, mas ele também representa aquela luta contra tudo o que não deveria de estar acontecendo. Né? E acho que realmente esse símbolo da justiça, ele é muito icônico, porque justamente a balança, ela talvez nem sempre vai estar exatamente igual, mas ela não pode estar assim. Acho que esse é um ponto também, uma das funções da justiça, é não deixar as coisas muito diferentes. Ainda que nem sempre dê para deixar igual, né? Mas é muito icônico realmente, e essa venda nos olhos da justiça justamente diz uma coisa que é muito importante para o nosso país, que tem um cenário de desigualdade absurdo, gigantesco. Né? Por exemplo, comentando ali sobre o nosso, que eu tô doido a gente já falou sobre isso, né? Ele é sincero. Olha, pessoal, eu tendo a estar no meu top 10, tá? Mas não vamos mudar. O que acontece? Nós temos um país que ele é realmente muito desigual. Muitas pessoas chega o Natal, vem a felicidade, vem a lembrança de tudo que o Natal significa de positivo, né? De toda a mensagem que ele tem, mas ao mesmo tempo vem a preocupação de o que eu vou conseguir comer. Né? E justamente essa venda nos olhos da justiça diz uma mensagem muito clara, né? Não olhe para quem você está dando, olhe os fatos, olhe a situação, mas não olhe a pessoa. Isso é muito importante, sobretudo dentro desse contexto que a gente tem. Mas, de novo, Rita, esse é o ideal. É o ideal, ok. Nem sempre ele é atingido, mas se procura, claro, a justiça o mais próximo da igualdade de direitos. Agora, você falou que quando você ia para a faculdade de Direito, você não tinha uma disciplina falando, olha, direito é isso, porque não é muito fechado numa caixinha, essa é a solução e é a definição. Não existe. Quando o aluno, né, depois de 5 anos, ele vai se formar, vai se tornar um advogado, mas depois de fazer a prova, passar pela ordem, aprovado, ele pode, entre aspas, o verbo advogar, ele vai advogar, ou seja, ele vai lutar por esses direitos e essa justiça. Depois do advogado, é um juiz? Essa é uma pergunta muito legal, viu, Rita? Porque realmente o pessoal tem a noção de que existe quase que uma escadinha, né? Tem o advogado, melhor que o advogado é o promotor, depois melhor que o promotor é o juiz. E isso está na nossa Constituição, não há a administração da justiça, a justiça como poder judiciário, não há hierarquia entre as partes. Então o advogado faz tão parte do sistema jurídico e judiciário, quanto o juiz, quanto o promotor, quanto o defensor público. Então não há uma hierarquia, cada um serve na verdade a uma função, e se não tiver uma função dessas preenchida, o processo é nulo. Fica uma lacuna. Fica uma lacuna. Eu tinha um professor, ainda tenho, pelo amor de Deus, que ele falava uma coisa que é bastante desagradável, para ser sincero, ainda mais para o aluno que acabou de chegar lá na faculdade de Direito. Ele falava assim, olha, quem aqui quer defender bandido? É óbvio que, na minha sala uma pessoa levantou a mão, mas ninguém levantava a mão, né? Quem que quer fazer isso? E ele falava, olha, é bom vocês aprenderem que uma hora é possível na carreira de vocês terem que fazer isso, porque se ele não tiver defesa, ele não pode ser condenado. Isso é ingrato, mas precisa existir. Precisa acontecer. Então não é uma questão de opção. Não é uma questão de opção. É como um médico. Não, esse eu não vou operar, esse eu vou operar, chegou agora no hospital, emergência, não vou. Não, é emergência, mas seria mais ou menos isso. Exato, e o direito, Rita, tem muito dessas coisas que são, às vezes, um pouco desagradáveis. Tipo isso que eu acabei de falar. Mas são coisas que por mais que não, né, sejam difíceis pra gente, elas fazem parte do dia a dia, elas fazem parte da justiça e a gente precisa, de alguma forma, a superar. Veja, uma dessas funções que ela é muito importante, né, é óbvio que é a do juiz. E o juiz, ele é aquela pessoa que ele recebe, muitas vezes, propostas completamente, né, fora do padrão. Ele precisa lidar isso com o dia a dia.
Eu, às vezes, presido algumas audiências, mas lá na OAB. Eu tenho uma função lá na OAB em que eu sou o presidente, é como se fosse com muitos parentes do juiz, né? Mas não sou juiz, sou advogado. E eu tinha a impressão de que quando entrava ali na audiência era uma parte contra a outra. E é muito interessante, isso mudou completamente minha visão. É uma parte contra a outra e as duas contra você que está sentado na ponta da mesa. Isso é uma visão que mudou a minha vida. Olha, você colocando dessa forma, eu realmente agora consigo entender a situação de um juiz ou a sua lá naquele momento. E veja, a maior parte das pessoas estão ali comprometidas e querem dar de fato a melhor decisão. Como eu falei, ninguém entra para perder. Quem entra para perder? Exatamente. E assim, Rita, depois dos juízes, isso é uma coisa muito legal, nós temos as instâncias. O juiz é quem julga na primeira instância. Todos os tribunais têm a segunda instância. Então, vamos imaginar o seguinte, eu derrubei a água aqui, aliás, eu derrubei não, caiu a água aqui e a gente vai discutir quem que é o culpado. Essa é a discussão de mérito. Quem é o culpado de ter derrubado a água? O Cássio que bateu no copo, quem deixou aqui torto, a Rita que mexeu na mesinha e por aí vai. Isso é discussão de mérito, é quem está certo e quem está errado. Primeira e segunda instância discute mérito. Analisa-se as provas, tudo que foi produzido ali no processo e o juiz ele vai tomar uma decisão de fulano está certo, o outro está errado. No criminal, cometeu crime ou não cometeu crime? No trabalhista, merece receber a sua verba, não merece receber a sua verba. E por aí vai. São as várias formas da justiça. A segunda instância não pode mais juntar a prova no processo, já perdeu o prazo. Lembra que eu estava falando lá que o prazo é muito importante. E aí o que acontece? A segunda instância ela só reanalisa tudo aquilo para ver se é isso mesmo. O juiz, Rita, faz uma sentença. É uma expressão, uma palavra muito comum para o pessoal. Os desembargadores, que são os juízes de segunda instância, eles decidem sempre em 3, às vezes em 5 pessoas. E eles vão fazer essa decisão por intermédio de um acórdão. Acórdão sabe por quê? Eu acho fantástico essas coisas. Eu gosto de contar essas curiosidades para vocês. Porque os desembargadores acordam em tal sentido. Acordam de acordar. De acordar. Né? De acordo, não é acordar de... exato. Não. Mas eu acho curioso, acho legal isso daí. Então, o juiz ele decide, por mais que ele tenha aquela equipe, a decisão é de uma única pessoa. Por isso também que se fala do juiz monocrático, que é aquela pessoa que faz sozinho. A segunda instância, eles fazem em turmas, em mais de uma pessoa. E... Perdão. E, portanto, Rita, eu tirei complexo. Eu fiz... Não, eu acho que é tão complexo. Tirei você da sua concentração. Imagina, é tão complexo. Mas eu gostei disso, da gente entender como funciona tudo isso. Exato. Eu gostei. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui. Já era para ter encerrado, mas eu tenho que fazer uma pergunta aqui. Ela colocou assim, a Magali Cantarani. Boa tarde, gostaria de saber de um inventário do meu pai. Faz 8 anos que está no fórum. Não tenho resposta do meu advogado. Pode demorar assim? Olha, se não tem resposta do advogado, é melhor conversar e verificar isso. Poder até pode demorar, mas não é comum. Portanto, converse com o seu advogado, busque ele. E se eventualmente ele desapareceu, busque a sua OAB. Vá até a OAB da sua cidade e lá você vai receber uma orientação de como proceder caso a caso. E tem outras participações, mas o Dr. Cássio vai voltar. É certeza que ele vai voltar. Vou ver a comida mais deliciosa do mundo e aí a gente vai chamar o Dr. Cássio. Brincadeiras à parte, sempre bem-vindo. Até mesmo para um café. Rita, é o que eu ia falar. Eu quero voltar aqui para a gente continuar conversando, porque naquela hora que eu parei ali tem tanta coisa para falar e esse é um papo muito gostoso de ter. E é bom porque as pessoas vão entender, peraí, tá demorando por quê? Quem é o responsável pela decisão? Eu quero retomar esse assunto. Tá combinado. Combinado? Tá feito. Muito obrigada por sua presença aqui. E vamos combinar para ter de novo um tender, alguma coisa da próxima vez, tá bom? Aí agora eu já não sei, né? Já não sei. Dr. Cássio, muito obrigada.